Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro, e hoje aqui temos a honra, o prazer, a alegria de ter a companhia de Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. É isso, Eduardo? Isso. Que, aliás, demorou a entrar no estúdio porque estava comendo, né? Como sempre. Tava fazendo cafezinho. Tava fazendo de jejum. À noite, né? À noite, faz de jejum à noite? Eu saí corrida de casa, não é? Depois de cuidar da minha família plena de 9 Você vê, ela bichinhos. toma café da manhã à noite. Os horários dela. E janta de madrugada. Verdade. Ela inverteu os horários. Ela tá invertida. Pois é. Cuidando dos bichinhos, às vezes tomo café tarde. Seja bem-vinda, Miranda. Que Jesus nos conduza, viu? Gratidão. Seja bem-vindo, Eduardo Araújo. Graças a Deus estamos aqui reunidos, né? É sempre bom a gente estar junto. Voltando a unir, né, o grupinho inicial lá junto de Gerson Simões Monteiro. Eu não sei como é que o Gerson aguenta. Onde é que ele tava com a cabeça, onde botou nós três juntos aqui na rádio, né? Mas, enfim, já que estamos aqui, estamos relembrando os nossos velhos tempos aí, junto do Gerson, lá no Debate na Rio. Muito bom estar junto com Maria de Fátima Miranda e André Afonso Monteiro. E hoje vai ter trabalho para edição do programa, né? Muito. Mas vamos lá, amigos ouvintes internautas, nós vamos dar continuidade aqui ao estudo da obra Gênese, no capítulo 18, São Chegados os Tempos, o item 27, para quem nos acompanha aqui pela tradução da Federação Espírita Brasileira, e começando aqui um subitem, a geração nova. Então vamos fazer aqui a leitura desse item, e em seguida passar aqui a palavra aos nossos debatedores, que eles estão sem fazer nada. Vamos dar um debatedores, ó. Estou fazendo confusão. Ele está no debate. Ela está tomando café da manhã à noite, ele está no debate. Tá difícil. Eu sou o único que está são aqui hoje. Por enquanto. Vai ter que dar um passe coletivo aqui em todo mundo. Mas vamos lá. A geração nova. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação, e confusão constituiriam obstáculo ao progresso. Muito bem, vamos dar uma pequena parada aqui. E aí, Maria de Fátima Miranda, os tempos são chegados, essa geração nova, e Kardec vem dizer que a Terra, ela será dos homens felizes. E afirma ele, né? Preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Quando vai chegar esse tempo, Miranda? Estamos a caminho, não é? Porque essa transição que nós estamos enfrentando, que já teve início, ela não está tão visível, vai ficar mais consolidada daqui a uns 50 anos e vai estar plenamente nos próximos milênios, né? Daqui a uns 2000 anos, 3, o mundo estará bem. Então, o que é que nós vamos observar? Ele diz assim, para que na terra sejam felizes os homens. Esse estado de felicidade vai, de alguma forma, colocar não a terra mais simplesmente como um mundo regenerado, mas como um mundo a caminho do mundo feliz. No mundo de regeneração, ainda acontecerão coisas desagradáveis, não é? Mas o mal, ele não predomina, o bem vai estar mais se sobressaindo. E nós vamos observando que esses momentos que nós estamos vivendo
nós já conseguimos identificar o mal e o bem. Nesse momento de transição, o joio tem cara de joio, cheiro de joio, jeito de joio. O trigo tem cara de trigo, jeito de trigo. O que nos falta agora é fazer a seleção de valores nas escolhas pessoais da nossa vida cotidiana. Porque essa transformação, ela não vai acontecer de fora por fora. Entendeu? Visivelmente, joio e trigo se apresentam. Bodes e ovelhas são nitidamente identificáveis. Mas e agora? Quem é que vai chegar aqui? Você é joio, você é trigo, vai fazer? Naturalmente, a lei de ação e reação, causa e efeito, a própria energia de cada um. Mas como é que nós vamos participar disso tudo? Identificando o joio e nos abstendo dele. Escolhas infelizes, egoístas, onde predominam a covardia, a maldade, a vontade de dar a volta no outro, achando, mas não tem problema não, é só isso. Tem gente que acha que o mal, uma dose pequena de mal, torna ele menos mal, e é engano. O mal, ele é mal. Olha, a pessoa que é dependente de cocaína, não importa se usa 1 grama ou se usa uma porção maior, é um dependente de cocaína. A repercussão talvez seja diferente, mas... É verdade. É o mal, né? Mas está ali presente. Então, o que nos cabe nesse momento da nossa vida é pedir muito discernimento a Deus, fazermos nossas orações para fazermos escolhas saudáveis. Porque, apesar de estar identificado o joio, mas ele não vai chegar na sua casa dizendo assim, olá, Miranda, eu sou joio, me dá licença. Não, ele ainda vai se travestir de trigo, né? Para chegar. Eu que tenho que me valer dos recursos que me foram colocados à inteligência e discernir. De vez em quando eu e o Eduardo nós conversamos. Acontecem situações e tem companheiros que têm certas necessidades e nós nos predispomos a ouvir e ver como poder ajudar. Aí passa o socorro imediato, graças a Deus, não temos nunca do que reclamar ou nos arrepender, mas refletir as lições. Aí passa o primeiro mês, o segundo mês, com 1 ano, a gente vê a figura, não é mais aquela coisinha, sabe? Eu digo, Eduardo, é porque na hora do socorro, a gente socorre achando que, tadinho, realmente. Não, o outro precisa de ajuda, não vamos deixar de ajudar, mas não vamos nos iludir. Ajudar o outro, seja quem for, é oportunidade bendita para nós. Mas não é porque nós estamos ajudando que o outro vai ter uma atitude mais feliz, ajustada, nem conosco, nem com a vida. Nós estamos em plena transição planetária, né? O texto de Kardec aqui, que é justamente falando sobre a geração nova, mostra o momento que nós estamos vivendo. O caos tem prevalecido em todo o planeta, né? Nós vemos guerras em todos os cantos do planeta, guerras declaradas, guerras não declaradas. Tem uma guerra que as pessoas não identificam bem, mas que ela é tão perigosa quanto, que é a guerra mental, né? O ódio que as pessoas sentem umas pelas outras, a divisão que se estabelece no mundo todo. E mesmo no nosso movimento espírita, né, nós vemos o quanto que as pessoas estão divididas, atacando umas às outras. Agora, aqueles que praticam o mal pelo mal, diz Kardec, esses terão que deixar a Terra. Isso é certo. Aqueles que deliberadamente querem causar, né, tudo isso que nós estamos vendo no planeta, todo esse transtorno, esses terão que deixar o planeta. A gente sabe, né, Chico Xavier já tinha falado isso no programa Pinga Fogo. A gente sabe que é um tema polêmico, mas foi a palavra do Chico e do Emmanuel, que nós respeitamos, e que o Emmanuel diz que, e aí a gente pode até se basear no próprio Kardec, quando fala em 3, 4 gerações de incredulidade. Kardec fala isso em 1857. Ele diz que haveria 3 a 4 gerações de incredulidade, a 4ª já seria uma geração nova. Exatamente o que nós estamos lendo. Se você for calcular 50 anos para cada geração, que era o... Ou 75, né? Mas seria hoje. O pessoal pega mais em torno de 50 anos, seriam 200 anos. Se você pega 1857, 200 anos, 2057. Foi a data que o Emmanuel, no programa Pinga Fogo ao vivo, na TV Tupi, que foram 2 edições, o Chico diz... Claramente, o Espírito Emmanuel nos diz que em 2057 estaríamos entrando na regeneração, que bate com a informação de Kardec, que ele fala que haveria até 3 gerações de incredulidade. 50, 50 mais 50, 150. A 4ª entende-se que seria uma nova geração, que é exatamente o que nós estamos lendo aqui agora.
Então, a partir do ano de 2057, não quer dizer, não são datas específicas, são tempos que a gente tem uma ideia, para a gente ter uma ideia de tempo, a gente estaria entrando numa nova era. É porque já deve estar reencarnando agora essa nova geração. Sim, a gente tem visto isso nas crianças. De tempos em tempos eles reencarnam, né? Mas em algum momento digamos assim, essa necessidade, esse parafuso aperta mais, né? Pois é. Vamos apertar mais esse parafuso. E aí a gente vê agora até nas próprias crianças de hoje que quem tem filhos pequenos, né, na faixa de 5, 6 anos, já vê que é uma turminha com pensamento, né, com ideias já bem definidas. Bem, sabendo o que quer. Sabendo o que quer e já sabendo discernir o que é certo, o que é errado, em relação a tudo, né, até a alimentação. Sim. E vários outros assuntos. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, capítulo 18. Os tempos são chegados. Estamos aqui no item 27, a nova geração. Mas, Miranda, o Eduardo... André, só um detalhe aqui, o ouvinte deve estar falando, o Eduardo está falando que Kardec diz, que está escrito, os espíritos, a gente na questão 788, tá? Em Livro dos Espíritos. De O Livro dos Espíritos, na resposta dos espíritos, eles falam o seguinte, dá-se-á mesmo com o espiritismo que tem progredido bastante, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que só o tempo dissipará. Então leiam aí a resposta, façam as contas, né? A questão 798, 2 a 3 gerações, pegando a ideia de 50 anos à época, 150 anos. A 4ª geração seria uma nova geração, né? 200 anos, bate exatamente com o que diz Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Gostem ou não gostem. Não, nessa colocação que você faz, mas Espírito Superior não dá data. Olha só, ele não deu data, ele não disse em 2 de maio de tal ano. Ele diz aproximadamente nesse período, 3 a 4 gerações. Fazendo-se a soma de quando ele falou para agora, conclui-se... esse ano, entendeu? Essa data. Porque aí ouvindo, mas Espírito Superior não dá data, mas ele não deu data. Data é só a data de nascimento, a minha. Ele diz por volta de. É isso ele aí. não diz que será na data tal, no horário tal, não. Ele falou por volta de 2057, porque provavelmente Emmanuel se baseava na própria informação de Kardec em O Livro dos Espíritos. Se seriam 3 gerações de incredulidade, entende-se o quê? Que a 4ª geração é a que vai começar os frutos, uma nova era. Então, você somando cada geração em torno de 50 anos, vai bater exatamente o quê? 200 anos. 1857, a publicação de O Livro dos Espíritos. 2057, vai chegar nesses tais 200 anos. Isso aí. Mas não é nada absoluto, é só uma ideia de tempo. Entendeu? É verdade. Até porque não está se falando de previsão, mas sim está falando de uma programação universal, que é diferente, né? Ele não está fazendo uma previsão. E, aliás, Jesus fala isso, que seria feita a separação do joio e do trigo. Sim. Que era, né, Jesus está colocando para o futuro da humanidade. O que iria acontecer? Jesus falou no Apocalipse o que iria acontecer. De forma simbólica, mas está tudo lá. Miranda, o Eduardo falava dessas questões até que nos causam aflições, né, as guerras, as dificuldades. Kardec traz aqui também, né, havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que habitam e a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão. Então a gente está vivendo aí esse momento realmente da perturbação e da confusão. Mas a gente também tem coisa boa no mundo, né? A gente não tem só essas dificuldades. Apesar que isso, a nível universal, ele acaba nos chamando mais a atenção, né? A gente vê guerra, pobreza, muita dificuldade ainda, egoísmo, orgulho. A gente está numa fase do mundo em que o mal ainda prevalece. Mas a gente também tem coisa boa para a gente olhar e a gente tem que fazer a nossa parte, né? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Sim. Aí nós nos lembramos do Mahatma Gandhi quando ele diz assim, que paz não é a ausência de guerra. Paz é a presença de Deus.
Porque guerra nós tivemos ao longo do período, estamos tendo e ainda teremos por um tempo. Se não essas guerras mais, envolventes por fora, mas a guerra interior. Essa luta para lidarmos com as situações que nos chegam, oferecendo um produto melhor, de emoção, de sentimento, de intenção, de ideias. Não é? Nós sabemos que, também nós vimos hoje conversando para a rádio, falando assim, várias situações que nós temos observado e cada um na sua particularidade tem vivido. Falei, olha, mas o ideal é quando nós já começamos a não ficar com raiva, nem nos sentirmos magoados ou atingidos pela atitude do outro, pelo que nós vemos de fora, pelas notícias que nos chegam. Nós não concordamos, lamentamos, mas o que importa em nossa vida é ver que tipo de produto nós estamos colocando nessa sociedade. Porque esse é o bem, não é? Então, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer conflito, nós já podemos oferecer o bem. E o bem é quando nós damos um retorno feliz para um aprendizado doloroso, não é? O Aloysio, ele costuma dizer, não é o que o outro não é o que o outro me faz que me preocupa. O que eu me ocupo com o destino que eu dou ao que o outro me traz. Seja enquanto sociedade, seja enquanto relações familiares, no dia a dia. Porque em algum lugar, André, nós vamos precisar estar nos fazendo presente, aprendendo, sofrendo a nível de processar. Eu estou considerando sofrimento aqui, você processar emocionalmente as situações que lhe chegam, né? Então, não importa onde eu estou, se é na rádio, na rua, em casa, trabalhando, eu estou presente em algum lugar. E pela compreensão de vida que a doutrina espírita me oferece, eu sinto-me no dever de oferecer algo melhor. Perfeito? Não, nem tenho pretensão. Mas olha, não se preocupe. Errar você vai continuar errando por muito tempo, entendeu? O que nos vale agora é ter o discernimento de saber que o erro, ele não deve passar de uma tentativa de acerto frustrado. Se o nosso erro passar de uma tentativa de acerto frustrado, ele foi programado. Então já não é mais erro, é maldade. E é isso que nos torna maus. Então, em torno de nós tem muita coisa boa. Tem gente nesse momento renunciando a si mesmo para nos oferecer dignidade. Nós sentamos à mesa de manhã, colocamos a nossa refeição no prato e, graças a Deus, temos um trabalho que nos garante o alimento. Mas a gente não sabe quanto custou alguém para que o alimento chegasse à nossa mesa. Sim. Porque você poderia trabalhar, ganhar um montão de dinheiro. Mas se alguém se ficasse privado de produzir o pão, o trigo, você não ia comer o pão. Então, na vida é um encadeamento. Existem coisas ainda dolorosas, mas existe muita coisa boa. E quando nós mudamos o nosso foco... mas assim também... Não, mas eu prefiro não reclamar mais de nada. Porque a gente vai ter que aprender coisa. Nós estamos aqui hoje buscando nos corrigir, mas nos capacitando para ser pessoas melhores. Os nossos benfeitores precisaram passar por essa forja. Então, às vezes, na evangelização, eu conversava com um jovem. Olha, as dificuldades, os conflitos em casa, o momento de vida que vocês têm, a idade que vocês estão no momento, vocês têm que saber que são coisas que estão vindo para que vocês ganhem maturidade. Porque vocês serão os homens que vão colocar o mundo funcionando. Se vocês não aprenderem a lidar com essas situações difíceis dentro do lar, no colégio, o bullying, certas coisas mais, que estrutura emocional vocês vão ter para seguir em frente, conquistando coisas em sociedade? Então, o grande bem que eu vejo nisso tudo são as lições que o mal nos oferece. Muito bem. Kardec continua aqui. Irão, aí ele fala desses espíritos que não, digamos assim, se enquadrarem, continuarem a praticar a maldade. Ele diz o seguinte: irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E aí ele finaliza, né? A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração.
A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Eduardo Araújo. Então, primeiro, a gente já está caminhando aqui para o último final, para o final do nosso programa. Então, esse item é longo, a gente não vai conseguir finalizar, mas Kardec diz aqui, né, que esses espíritos vão espiar ou em outros mundos inferiores ou no nosso próprio planeta em condições bem adversas. E aí a gente tem que tomar cuidado para que nós não sejamos nós aqueles que serão convidados a ser retirados do planeta, não é? Nós temos boas condições de permanecer no planeta, não por méritos que nós não temos, mas, conforme os espíritos dizem, né, em contato com espíritos melhores, a tendência é que a gente caminhe com eles. Nós temos já uma tendência, pelo menos racional, a entender que o bem é o melhor caminho. Mas nós somos como aquele ditado popular, né, que somos Maria, vai com as outras. A gente costuma nadar em favor da corrente. Então, muitas vezes, a gente se vê fazendo coisas porque os outros estão fazendo. Então, a pessoa vai para a rede social falar mal de A e de B, a gente vai lá e também fala mal de A e de B. A gente ainda não consegue ser firme nos bons propósitos. Com a presença desses novos espíritos que estão chegando ao planeta, nós temos uma condição, e provavelmente muitos de nós teremos algumas oportunidades de permanecer, no sentido de verificar se nós, com a influência desses espíritos mais elevados, nós vamos conseguir tomar um bom caminho. Eu espero que a gente tenha essa chance. Agora, Jesus também diz que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. A nossa responsabilidade, ela é muito grande, porque eu ainda falava isso numa palestra, né? A gente que fala nesse microfone aqui, nós seremos cobrados por isso. Porque a minha voz hoje, a voz do André e da Miranda, está chegando para milhares de pessoas. No Rio, no Brasil e no mundo. E isso no umbral também. E no umbral também. Isso não é pouca coisa. Então, assim, a nossa responsabilidade de chegar aqui, falar uma coisa e na nossa vida fazer outra, vai ter um peso. Então é preciso que a gente esteja consciente das nossas responsabilidades como trabalhadores da última hora. Eu estou citando nós aqui no microfone da rádio, mas você que está aí ouvindo também, entendeu? Também pode fazer a sua autoavaliação. Né? Porque está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, está estudando, está na casa espírita, está lendo. Muitos companheiros que nos ouvem também são pessoas que são divulgadores da doutrina, direta ou indiretamente. Então nós não iremos enganar a Deus, nem as trevas. Então que a gente desperte enquanto é tempo, neste momento de transição, porque nenhum de nós tem a nossa permanência garantida no planeta, nenhum de nós. Jesus já tinha dito que a separação do joio e do trigo seria feita. E no Evangelho diz que Deus já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. E essa questão aqui, Miranda, a gente tem aqui 2 minutinhos. É interessante que Kardec ele coloca aqui que esses espíritos podem ser convidados, né, a encarnar em outros mundos, mas a gente vê que isso é uma falta de afinidade, é uma falta de sintonia que esses espíritos não vão ter mais aqui com a Terra. E igual a gente em alguns locais, a gente às vezes vai aonde que a gente gosta, não é isso? Onde a gente se sente bem. Então a gente tem sintonia para estar em alguns lugares e não tem mais sintonia para estar em outros. Na verdade, essa própria sintonia deles é que vai impossibilitar que eles possam continuar reencarnando aqui, né? São tão repetentes e ainda estão tão cristalizados que os espíritos podem avaliar, né, a posteriori, a demanda de tempo para um despertar aproximado. Então eles vão ou para uma outra realidade do planeta ou reencarnarão em situações mais graves, né? Existem regiões na própria Terra muito desafiadoras. Nós costumamos refletir que nós que somos cristãos e espíritas, vivendo num país como o Brasil, sabe, que é essa coisa tão rica e abundante, não tenhamos dúvida. Na hora da necessidade, Jesus vai precisar de nós justamente em regiões mais inóspitas, como o Afeganistão da vida, interior da África, em países totalmente refratários no momento à mensagem do Cristo.
lá será a nossa convocação para testemunho, entendeu? É por isso que precisamos aprender a lidar com as dificuldades uns dos outros aqui. Muito bem, amigos ouvintes, nós estamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Obrigado, Miranda, por estar aqui conosco. Gratidão. E obrigado, Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo desta obra. Estamos no capítulo 7º, na segunda parte. Todos sabemos porque estudamos juntos. Um capítulo no qual o nosso querido Allan Kardec nos apresenta os espíritos ou a trajetória dos espíritos por ele classificados como endurecidos, lembrando que em sua formulação da codificação em O Livro dos Espíritos, particularmente lá no que tomou o número 100, nós não temos esta categoria espíritos endurecidos incluída pelo próprio Kardec. Espírito endurecido, portanto, não é propriamente uma categoria de Kardec, mas é um perfil de espíritos que ele selecionou para nos apresentar importantes lições a esse respeito, porque são espíritos, os endurecidos, que não têm arrependimento. Esse é o traço comum desses espíritos que Kardec reuniu, titulando este capítulo como Espíritos Endurecidos. Nós temos aqui o depoimento do espírito Angèle, que se apresenta espontaneamente ao médium em Bordeaux em 1862, dizendo que não se arrepende das faltas que cometeu, que procurou o médium para experimentar e que não é feliz e que não sofre. Diz ainda, não obstante, que lhe falta a paz. Aqui um traço de incoerência do espírito Angèle, mas diz que lhe falta a paz por causa de uma mágoa do passado, que nós verificamos que é um remorso. No entanto, não está arrependida, mas tem medo do futuro por temer o desconhecido. Não quer declarar nada sobre a encarnação anterior. Seu sofrimento está aqui, portanto, porque lhe falta a paz, apesar dela dizer que não sofre, mas certos espíritos para certos espíritos, o sofrimento é o que lhes lembra suas dores físicas, apesar de o seu estado moral ser intolerável. Esse também é um quadro dos espíritos a respeito da forma como experimentam os sofrimentos. Angèle diz que tem uma mágoa do passado. A mágoa do passado está atrelada também conceitualmente ao ressentimento. Nós lembramos que em 1947, o psicólogo Emílio Miray Lopes apresentou 4 gigantes da alma: amor, ódio, ciúme e medo. Sobre essas grandes reações neuropsíquicas, nós temos hoje um desdobramento ou uma adaptação, poderíamos dizer, das grandes reações neuropsíquicas: medo, ira,
amor, agregadas essas reações à força repressora originada pelas exigências da vida em sociedade, o dever. Então foram, por ele, rotuladas como os 4 gigantes da alma. Ainda temos estudos que nos apontam sobre os gigantes que nós enfrentamos. O medo está quase sempre aí presente, mas há outros gigantes que são, por exemplo, a inveja, o orgulho, os vícios, a autossuficiência, as mágoas e os ressentimentos. A esse propósito, lembramos que nossa querida mentora espiritual Joana de Ângeles, em sua obra O Ser Consciente, pela psicografia de nosso querido Divaldo Pereira Franco, Joana nos diz que o ressentimento está entre os terríveis gigantes da alma com predomínio na natureza humana. Portanto, ressentimentos, ciúmes, invejas entorpecem os sentimentos, aculam a inferioridade, e nós vemos isto nesta obra, O Ser Consciente. Joana ainda nos diz que o ressentimento é tormento psicológico alienador. Sobre sua raiz, tem raiz no solo fértil das emoções em descontrole. E que geralmente isso decorre do fato ou do sentimento ou do quadro de a criatura julgar-se traída. Então, a criatura recorre ao ego e se equipa de ressentimentos que se instalam nos painéis da emotividade. Consequentemente, há cargas violentas que desarmonizam os tecidos delicados, os equipamentos aqui do cérebro, da emotividade. Isso tudo se reflete ou vai se refletir na conduta mental e moral. É expressão de inferioridade o ressentimento, porque deseja o desforço, a vingança, consciente ou não. Aqui o aspecto muito importante, porque muitas vezes o indivíduo deseja a vingança de modo não consciente. É preciso, então, aquele mergulho socrático no processo de autoconhecimento. Joana de Ângeles compara o ressentimento à ferrugem nas peças da sensibilidade, transferindo-se para a organização somática como distúrbios gástricos e intestinais de demoradas consequências. E nós temos, então, repercussões aí nos distúrbios gástricos e intestinais, gastrites, diarreias. Nós estamos aqui retomando esse raciocínio, porque estas consequências são muito importantes, podemos estar repetindo conscientemente para estarmos mais atentos a estas consequências em função dos tóxicos exalados pelo ressentimento. E a propósito, o que é mesmo que alimenta o ressentimento? É a ideia fixa, é o desejo de revidar, é o desejo de sofrer, é o desejo de ser vítima. Tudo isso alimenta o ressentimento. O indivíduo esconde-se, Joana diz, esta é a expressão de Joana de Ângeles. O indivíduo esconde-se sob o ressentimento na justificativa de buscar ajuda para a autocompaixão. Angélia, então, tem este perfil, como nós estamos aqui já retomando o perfil de Angélia, de posição social mediana, casada, entediava-se com o marido e também com os filhos. Divertia-se em solteira, mas entediava-se como mulher. Não tinha nenhuma ocupação. A criada cuidava da casa e ela sequer escolhia os empregados que iam cuidar dos seus filhos. Responde, então, Angélia a perguntas e ela diz que talvez a inércia seja ou tenha sido a causa de sua situação
atual, no momento em que estava lá sendo interrogada à mesa mediúnica. E então ela diz que lhe falta a paz por causa de seus próprios pesares e temores. Então é-lhe perguntado à mesa mediúnica: quereis reparar a inutilidade da existência e auxiliar os espíritos sofredores que vos cercam e que nos cercam? Ela perguntou como. Atentemos para o fato de que ela responde monossilabicamente: ajudando-os a se aperfeiçoarem pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. Ela responde: eu não sei orar. Faloemos juntos e aprendereis. Sim, diz o dirigente da reunião. Resposta: não. Mas por quê? Cansa. Aqui nós temos mais um traço do perfil psicológico de Angélia, porque aqui está o cansaço intelectual, o cansaço físico e o cansaço moral. Portanto, um traço do cansaço no espírito Angélia, que, portanto, aqui se apresenta com mais uma faceta, que é a do tédio. O tédio, sabemos, é consequência do ócio, que se opõe evidentemente ao trabalho. Nós já estudamos isso quando estudamos a trajetória e o caso do espírito Bernardin. Então, o tédio se apresenta como o cansaço de tudo, um desestímulo, um indiferentismo a tudo, a negligência. É como uma anestesia à mente, paralisa o ser. Então, nós vemos que todo este quadro aqui, que nos foi trazido com esses detalhes pelo nosso querido codificador Allan Kardec, e agora estamos diante de instruções do Guia do Médium. Nós sabemos que o espírito investigativo, a formação de filósofo e de pesquisador, de cientista de Kardec, ele busca sempre aprimorar, apurar as informações e frequentemente busca informações com os espíritos, com São Luís, por exemplo, como nós já vimos no estudo de outros espíritos, de outras trajetórias, e aqui ele pede instruções ao Guia do Médium, que inicia a sua exposição, a sua avaliação da situação do espírito Angélia. Diz o Guia do Médium: damos-te instrução, facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Aqui agora a avaliação do Guia do Médium a respeito de Angélia. Angélia era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas, ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas. E quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Nós vemos aqui as gravíssimas consequências em que incorre o espírito Angélia, reportando-nos aqui as consequências do que os pais fazem ou não fazem na educação dos filhos, nas respostas que os espíritos orientadores da humanidade ofereceram a Kardec em O Livro dos Espíritos, perguntas números 582 e 583. E nós aqui continuamos lembrando esses estudos no momento em que
Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos estudando juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui hoje estudando o Espírito Angélia, e já aqui tendo aqui confirmadas as facetas do espírito, as facetas psicológicas do perfil do espírito Angélia. E continua o guia do médium, referindo-se a Angélia. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, referindo-se ao marido e aos filhos. Ela deturpou o coração e os sentimentos do marido e dos filhos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a fâmulos que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. Fâmulos são empregados. A sua existência foi improfícua, portanto não produtiva, e por isso mesmo culposa. Nós acabamos de ver aqui as gravíssimas consequências em que ela se viu incursa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Esta frase aqui está realçada por Kardec. O mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos, continua o guia do médium, ficai bem certos de que não basta abster-vos de faltas. Não basta nós não praticarmos faltas. É preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Portanto, opostas às faltas. Estudai os ensinamentos do Senhor. Meditai-os e compenetrai-vos de que eles, se vos fazem estacar na senda do mal, também vos impõem voltar atrás, a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ser-me-á permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Angélia? É a pergunta de Kardec ao guia do médium, porque Angélia se recusou a dar informações sobre a sua existência anterior. Nós já, no resumo, verificamos isso. A última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. Ela viveu, responde o guia do médium. Angélia viveu na indolência beatífica. Nós vemos aqui como ela também está indolente no ócio, na encarnação como Angélia. Anteriormente, ela viveu na existência de Angélia anterior, ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica, da vida religiosa. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu, porque ela tinha sido curtida, digamos assim, no ócio, na preguiça, no egoísmo, na vida monástica que levou. Continua o guia do médium. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo, porque nós temos inscrita na nossa consciência a lei de Deus, que nos adverte a respeito das nossas faltas, dos caminhos errados que nós tomamos. Portanto, ela sempre repeliu a voz íntima, a consciência, que lhe apontava o perigo. E como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para assustá-la em começo. Portanto, ela rejeitou aqui a vibração, o momento em que ela podia recuar e não aceitar a sugestão da indolência.
Hoje, diz o guia do mentor, o guia do médium, hoje ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Nós vimos tudo, até a oração, ela rejeitou porque disse que cansa. Então, orai por ela, pede o guia do médium. Procurai despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. Aqui, referindo-se ele ao nosso dever moral de buscarmos ajudar os nossos irmãos. No caso aqui, até parecia que ela não precisaria, porque estava absolutamente tranquila, não queria fazer mais nada, improdutiva, mas ficou lá quieta, digamos assim, mas é uma quietude do perigo, do mal para a sua evolução. Diz-nos ainda o guia do médium: o homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência e a do corpo uma necessidade. Portanto, nós precisamos trabalhar com o corpo, que é instrumento para a nossa evolução. E o homem foi criado para... E a atividade do espírito é a sua própria essência, porque nós sabemos que o espírito não para. O espírito pensa todo o tempo. Se isso fosse possível de acontecer, o espírito desapareceria. E como o espírito é imortal, a sua essência é a atividade, pelo menos pelo pensamento. Cumpri, pois, diz o guia do médium, cumpri, pois, as prescrições da existência, como espírito votado à paz eterna. A serviço do espírito, o corpo mais não é que máquina submetida à inteligência. Trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência, para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento de sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Outra informação fundamental: quem quer a paz tem que trabalhar. A paz é uma construção que cada ser faz, constrói para seu próprio benefício e, portanto, é pela via do trabalho honesto, produtivo, segundo a lei de Deus, é pelo trabalho, que é uma bênção que Deus nos concede, que nós vamos, portanto, atingir a paz que tanto desejamos e verbalizamos. Ainda o guia do médium prossegue: assim, quanto mais protelardes o trabalho, quanto mais nós deixarmos para depois o trabalho, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera, porque nós ficamos esperando a paz, a tranquilidade, a felicidade, mas se não trabalharmos, isso vai demorar muito mais. Trabalhai incessantemente, cumpri todos os deveres sem exceção, isto com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará, diz o guia do médium. Todo aquele, diz ele, todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Onipotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Aqui nós vemos, no campo das relações sociais e até no campo das relações de trabalho, uma advertência grave do espírito guia do médium. Ele diz que a pessoa, a criatura, que desempenha o papel mais ingrato e vil da nossa sociedade, ou seja, as ocupações
que são menos consideradas, esse está acima desse que lhe impõe esse papel. Aos olhos do Onipotente, aos olhos de Deus, mais vale esse que desempenha as tarefas. Portanto, é grave esta advertência do espírito guia do médium. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da nossa sociedade, essas tarefas que ninguém quer fazer, porque julgam até que é uma humilhação, mas esse que trabalha assim é 100 vezes mais elevado aos olhos de Deus do que aquele que, estando em uma posição acima desse, impõe a esse papel que é de tarefas consideradas inferiores, ao mesmo tempo que despreza o seu próprio trabalho para a sua própria evolução. Tudo é degrau que dá acesso ao céu, diz o espírito guia do médium. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés, e contai com o concurso de amigos que vos estendem a mão, sustentáculos que são dos que vão aurir suas forças na crença do Senhor. Estudo profundo, avaliação clara e nítida, assina o guia do médium, o espírito Mono. Continuamos então com este estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.